Olá pessoal, buscadores do infinito, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende aí do horário que você está assistindo ao vídeo, em que parte do planeta, né? Tem pessoas em Portugal, tem pessoas na Inglaterra, tem algumas pessoas na Espanha, tem uma pessoa que nesse momento está na Argentina também. Então, assim, tem algumas pessoas que estão assistindo, né, os vídeos a uma certa distância. Então, os fusos horários, né, estão aí em movimento. Bom, esse vídeo aqui é para dar sequência, né, na série das respostas para as perguntas que são colocadas como consequência dos vídeos. Então, as pessoas assistem aos vídeos e depois elas então fazem suas observações e eventualmente perguntas, né? Então eu tenho aqui hoje um comentário feito pela Dilza lá de Salvador, e ela fez um comentário e ao mesmo tempo ela fez uma pergunta, né? Ela assistiu aos vídeos, ela está assistindo aos vídeos, ela está estudando, não é, o conteúdo, e num determinado ponto ela fez o seguinte comentário. Logo começando o vídeo, o mestre faz um alerta em relação às nossas atividades. Como livrarmos das atividades que produz sofrimento? Aqui ela está se referindo ao comentário de Prabhupada, né? Que mantém o corpo aprisionado no círculo de nascimentos e mortes. Correto, exatamente. Prabhudeva, quer dizer que não basta ser uma pessoa honesta, de caráter, trabalhador, que exerce a profissão com dignidade e respeito ao próximo? A ideia é avançar mais? Ter um olhar cuidadoso, maternal com a humanidade? Se descobrir e despertar para um caminho onde possamos, de alguma maneira, ver do alto, assim como a águia enxergar longe o todo, diagnosticar a situação, um foco, para quando descer de vez na certeza que irá fisgar o alimento com uma precisão desafiadora? É isso? A descrição dela foi bem precisa, né? Olhos de águia. Na passagem bíblica, em Mateus 22:14, Jesus nos diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que vê o todo, todos, e o ponto fraco, o ponto exato. O que significa? Qual é a diferença entre ser chamado e escolhido? Como podemos ter certeza de que somos um dos chamados ou um dos escolhidos? Ou tanto faz. Você já vem predestinado? Atitudes como o de Jesus, Irmã Dulce, São Francisco e tantos outros demonstra uma predestinação. Tem uma tia freira que escolheu o celibato. Na sua caminhada, vem realizando muitos trabalhos comunitários de ajuda ao próximo. Uma outra tia, fundadora de uma instituição filantrópica, realiza diariamente acolhimento aos mais necessitados, abriga crianças que foram abandonadas nas mais diversas situações e tantos outros serviços. Como você, querido mestre Devananda Deva, com o seu trabalho de amor, de ajuda comunitária, de ajuda espiritual, você ainda vai renascer? Veja, estou sendo beneficiada por sua ação. Você está abrindo meus olhos para essa questão, fazendo-me refletir. Isso basta? Como temos a certeza de que estamos no caminho certo? Como nos descobrir? Como despertar para a elevação da alma? Tem tantas questões para refletir. Fico preocupada com o prolongamento da conversa. Desculpa, veja bem. Suponhamos, em um determinado momento da vida, eu digo, não quero mais renascer. Já estou cansada disso e oferto aos meus bens para a caridade. Procuro, a partir daí, viver uma vida simples, em oração, recolhimento, acolhimento. Tenho chance de não mais renascer? Como é de fato esse processo? Como se dá de fato o crescimento espiritual? Olha aí, né? É aquela história, né? Assim, quem procura
um dos maiores problemas, não problemas, né, mas um dos efeitos colaterais mais intensos do processo de procurar conhecimento é justamente encontrar esse conhecimento, né? Encontrar o conhecimento. E eu estava sentindo falta, né, de perguntas de pessoas que tivessem interagido com os vídeos, tivessem assistido aos vídeos, ouvido os vídeos, né, prestado atenção no conteúdo e fizessem perguntas para mim relacionado com o tema, né, para haver uma interação harmoniosa, não é, entre o fluxo dessa ponte de vai e volta, né, em termos de trocas de conhecimento. Eu estava sentindo um pouco de falta, né, de perguntas. E aí, olha só, eu fiquei procurando, né, e olha só, encontrei um tsunami de perguntas. Muito bem, eu não estou reclamando disso não, tá? Eu estou só me divertindo. Foram muitas perguntas, não é? E perguntas relevantes, inclusive. E eu vou tentar aqui responder, né, na medida em que eu vou, então, acompanhando, né, o raciocínio aqui. Tá? Então, eu vou ter que ler, né, gradualmente e, novamente, né, eu fiz essa leitura para que vocês pudessem, né, conhecer o conteúdo e agora eu vou, então, gradualmente passando aí, tá? Bom, então, é verdade que no começo, né, da explicação, Prabhupada fala sobre atividades que produzem sofrimentos e nos mantêm aprisionados no ciclo de nascimentos e mortes. E nesse ponto eu vou oferecer minhas reverências ao mestre espiritual. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ao mestre espiritual, eu ofereço as minhas respeitosas reverências. Vam Chakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhyaiva Cha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muito bem, então, olha só. Aí ela coloca assim, Prabhudeva, quer dizer que não basta ser uma pessoa honesta, de caráter, trabalhador, que exerce a profissão com dignidade e respeito ao próximo? A ideia é avançar mais, ter um olhar cuidadoso, maternal com a humanidade? Bom, evidentemente que essas são qualificações que se referem à empatia, né? Olha só, exercer uma profissão, porque quando nós trabalhamos, não é? O que acontece? Nós contribuímos com o social, nós contribuímos com as pessoas, nós contribuímos com a humanidade. Então, trabalhar honestamente é ser filantrópico com a humanidade, inclusive, né? Porque o nosso trabalho afeta e beneficia a sociedade de alguma forma. Então, nós recebemos pelo trabalho, mas nós também influenciamos a humanidade com aquilo que nós fazemos. Então, muito antes, digamos, muito mais profundo, não é? A questão do trabalho é a terapia que envolve o processo do trabalho em si, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes, inclusive eu vou deixar junto com esse vídeo uma playlist sobre a missão de vida, que fala justamente sobre esse ponto do trabalho, né? De como que o trabalho em si, ele é, na verdade, o processo de religião mais utilizado por Deus para a evolução, para a elevação da humanidade. E esse processo chama-se Dharma, né? Dharma, que é a profissão, ou trabalho e atividade. Eu vou dar assim um exemplo rápido aqui para vocês entenderem o raciocínio, tá? Imagina que, por exemplo, vamos supor que eu fosse Deus, né? E eu quisesse ser conhecido, eu quisesse ser acessado, ou eu quisesse eu quisesse que as pessoas, as almas, viessem até mim, não é? Me conhecesse, se aproximassem de mim. Supomos, né, que eu fosse Deus e eu tivesse essa intenção, esse desejo
de que as almas se despertassem e me reconhecessem, me compreendessem, enfim, me enxergassem, né? Vamos dizer assim. Agora, vamos colocar um empresário. Vamos supor, não é? Vamos pegar outro paralelo, que o empresário está vendendo esferas, né? Como essa daqui, por exemplo. E eu gostaria, não é, que os clientes chegassem para comprar as esferas, né? Eu gostaria de ter clientes que comprassem as esferas. Então eu vou usar como empresário todos os recursos possíveis para que essa esfera esteja o mais acessível possível do cliente, para que ele possa então ter à mão com facilidade assim que ele quiser. Por exemplo, supomos que ele mora numa cidade que não tem uma loja que venda a minha esfera. Então o que eu vou fazer? Eu não posso perder esse cliente, então eu vou colocar online, né? Eu vou fazer a venda online, então eu vou colocar online. O cliente lá de uma cidade distante que eu não tenho uma loja vai entrar e vai pedir, eu vou enviar pelo correio e ele vai poder ter acesso. Então eu vou ter muito mais clientes assim, porque eu vou me tornar acessível a todos, né? O meu produto vai tornar acessível a todos. Então, um empresário inteligente, ele pensa de diferentes maneiras para poder justamente, não é, assim, facilitar para que o cliente tenha diante de si, né, o produto que eu estou assim, interessado em que ele adquira, né? Muito bem. Agora, vamos imaginar que Deus seja uma pessoa proativa e inteligente como os empresários, né? Então, qual seria a técnica mais inteligente que Deus utilizaria para que as almas, que seriam, assim, entre aspas, os clientes, né, adquirissem o produto, ou seja, despertassem para ele, né? Eu, enquanto Deus, que tipo de técnica eu deveria utilizar para que as pessoas tivessem a maior facilidade possível de ter acesso a mim, já que eu tenho muito interesse em que elas tenham acesso a mim? Bom, eu posso criar um mecanismo que nós conhecemos, que é a religião, né? Posso criar esse mecanismo, as pessoas entram na religião e aí, através da religião, elas vão me conhecer. Mas veja bem, pensando do ponto de vista empresarial, essa não é uma técnica muito inteligente não, sabe? Por quê? Veja bem, poucas pessoas se interessam por religião. E religião também, às vezes, cria muita confusão, né? A religião assusta as pessoas, né? Você tem aí pessoas que criam religiões de suicídios, né? Você vai lá, que tem uma história aí de um cara americano chamado Jim Jones, que levou um grupo para as Guianas, né? E convenceu todo mundo de tomar um veneno e 900 pessoas cometeram suicídio coletivo e morreram em nome, acredito que de Jesus, me parece que ele era cristão. Daí teve um cara, David Koresh, parece, que criou uma religião baseada em extraterrestres, que desceriam e levariam as pessoas. Elas deveriam, então, cometer suicídio. Então esse grupo foi para um determinado local, todo mundo deitou numa cama e tomou um remédio lá e todo mundo faleceu. E isso seria o contato, né, que haveria através dos extraterrestres. Eles teriam que cometer suicídio primeiro para poder entrar na nave. Então é um negócio assim que assusta as pessoas, né? Outras religiões, não é, que invadem um país, né? Como a gente vê aí os islâmicos, não é, que tem essa prática medieval ainda hoje de obrigar as pessoas, atacar as pessoas, não é, em nome de Deus e de religião e tal. Então, e as religiões mudam também, não é? É muito comum. Nós tínhamos os gregos que tinham as religiões, não é? Inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, o apóstolo Paulo, ele não foi morto porque ele professava o cristianismo. Na verdade, o apóstolo Paulo ele foi morto porque ele atacava as outras religiões que já existiam, né? Não é que ele, por professar o cristianismo, é que ele foi perseguido. Ele foi perseguido porque ele estava criando um problema
para as outras religiões, né, atacando e, enfim, questionando, porque na época os gregos faziam imagens da deusa Diana, por exemplo, né, era uma divindade cultivada muito popularmente pelos gregos, e tinha os construtores de estátuas da deusa Diana, que ganhavam muito dinheiro com isso e tal. E aí ele começou a falar que aquilo era idolatria, que Deus ia mandar todo mundo para o inferno por causa daquilo e tal. As pessoas começaram a ficar com medo, começou a parar a produção da venda das estátuas da deusa e pronto. E aí deu um problema técnico e ele foi então denunciado para o Império Romano e por conta disso, né, ele acabou sendo então decapitado, né? Eu ia falar o profeta, né? O filósofo Sócrates, por exemplo, né? O filósofo Sócrates, o pensador, na verdade, ele também, né? Ele questionava lá o processo de religião da época e essas religiões desapareceram, né? Os nórdicos tinham lá os seus semideuses, Thor e etc., Odin, né? E tantas outras formas de religião que se desapareceram com o tempo, né? Apareceram e desapareceram com o tempo. Então, assim... Olha, pessoal, eu tô... fazendo um tratamento para esse problema aqui, né? Um tratamento ayurvédico, estou tomando um fitoterápico Ayurveda e eu espero que em breve, não é, esse problema aqui desapareça. Por enquanto vai assim mesmo, né? Eu sinto muito, peço perdão, mas então, como eu estava dizendo, acontece que nós vemos que muitas religiões, não é? Centenas de religiões apareceram. Então, se eu fosse Deus, por exemplo, e eu dependesse das religiões para que as pessoas me conhecessem, a maioria das pessoas, o grande mesmo, o povão mesmo, não é muito ligado, né, à religião, ao cultivo da religião e tal. O povo mesmo gosta de se divertir, dançar, cantar e tal. Então, o que acontece? Se eu depender de que as pessoas pratiquem religião para que elas possam se despertar para mim, ou para que elas possam evoluir espiritualmente, eu vou ficar numa situação, eu vou ter poucos clientes, na verdade. Então não vai ser uma técnica muito inteligente, não. Eu posso até utilizar a religião como um dos métodos especiais, vamos colocar assim, né? Pode ser um método especial, mas não necessariamente o método principal, o método mais eficiente de arrebanhar, digamos assim, as almas. Bom, se não é através da religião, porque normalmente a gente pensa assim, não é? Que é através da religião que a pessoa vai, então, evoluir espiritualmente. Esse é o arquétipo, essa é a ideia geral. Agora, na verdade, do ponto de vista de uma análise administrativa ou de uma análise financeira, né, de negócio, da empresa de Deus, que depende dos religiosos ou da religião para que ele possa ter clientes, se a gente for fazer uma análise objetiva, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que essa é uma empresa fadada, não assim, a ter poucos lucros, né? A poucos lucros, vamos colocar assim, né? A poucos lucros, porque são poucos os clientes e mesmo aqueles que são clientes, assim, né? Lá é mais ou menos, né, a coisa. Então não seria muito por aí o caminho, não, né? Então qual seria a alternativa para esse problema? Veja bem, o Dharma é a alternativa. Na verdade, isso já foi feito, né? Claro que Deus é um ser inteligente, então isso já foi feito, evidentemente. Não é através da religião. A religião é uma categoria especial para especialistas, para pessoas que estão assim... sabe aquelas pessoas que apostam muito na bolsa de valores? São especialistas. Então, a religião seria para um grupo de pessoas que querem especializar-se na técnica
do despertar. Mas, na verdade, a prática comum seria o Dharma, seria através da profissão, do trabalho em si. Porque, veja bem, vamos supor, um ateu, não é? Um ateu, ele não é muito simpático à religião, à ideia de Deus, mas então, esse ser, essa alma, não pode progredir espiritualmente só porque ele é um ateu? Se eu sou Deus e eu vou perder esse cliente, digamos assim, né, o ateu, então eu não sou muito, a minha capacidade administrativa, a minha capacidade persuasiva não seria muito compatível com a minha inteligência suprema. Então eu perderia. Então tem muitas pessoas que são ateus, ateístas, eles não gostam de religião, não querem se interessam por religião e até fazem propaganda contra a religião, né? Tem os céticos, tem os agnósticos, enfim, e tem os oba-obas, né? Tem muita gente aí nesse pacote. E aí como é que faz com esse pessoal todo? Perde todo mundo? É muito cliente, né? Então vai deixar todo mundo embora assim? Não. A técnica é aplicar o Dharma ou o processo de evolução espiritual no trabalho. É muito mais prático, é muito mais inteligente. Por quê? O ateu também trabalha, o cético trabalha, o agnóstico trabalha, o pessoal do oba-oba, todo mundo trabalha. E todo mundo quer trabalhar. Raramente, né? A porcentagem de pessoas que não querem trabalhar, na verdade, se a gente for contabilizar, é alta. Mas, na verdade, que nós precisamos trabalhar, não é? E também uma quantidade de pessoas que querem trabalhar é muito grande, né? Por força da pressão social, pela responsabilidade e também porque gostam, né? Querem progredir, querem satisfazer os seus desejos, querem, né, ter as suas coisas, ter as suas realizações. Então, pessoas que querem realmente trabalhar, que procuram uma atividade. E tem aquele contingente de pessoas que precisam trabalhar para, não é, cumprir com as suas responsabilidades, né? Então, assim, de um modo geral, se a gente pegar toda a humanidade, vamos colocar aí que 90% é um tipo de atividade profissional, algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade, né? Ao passo que 10% aí seriam os ociosos, preguiçosos, talvez, que, né, não querem realmente trabalhar. Mas ainda assim, eles precisam fazer alguma coisa para sobreviver. E nesse ponto é que eles têm que ter alguma atividade. Então, se você pegar, está todo mundo envolvido ou ocupado em atividade, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Isso está explicado lá na próxima playlist, mas eu já vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Vamos supor que eu seja ateu, né? Ou eu seja simplesmente uma pessoa ignorante que ignora os processos, né, de religião e tal. E eu seja, vamos colocar aí um entregador de gás, né? Me lembrei, né, colocar esse exemplo porque ontem veio um rapaz aqui entregar o gás, ontem não, outro dia, e ele perguntou, né, aqui no nosso espaço, que espaço era esse? Eu falei, um espaço cultural, védico, espiritual. Aí eu falei, você se interessa? Ele falou, não, eu sou ateu. Aí eu perguntei para ele, mas você é ateu por pesquisa? Você pesquisou, você chegou a essa conclusão? Ou você simplesmente desconhece a causa ou se desinteressa pelo assunto? Ele falou, não, eu estudo realmente, e a minha conclusão é que o ateísmo é uma opção intelectual superior, não é? Mas tudo bem, como terapia, não é? O que você está fazendo aí me parece ser legal, porque é colorido, então eu achei legal o ambiente, né? Eu gosto de cultura, de cores e tal. E a gente bateu um papinho, um papo rápido, mas aí, veja bem, olha só, a questão é a seguinte, mesmo ele, como ateu, por exemplo, o entregador de gás, ou o porteiro de um prédio, o cara que faz, não é, que atende o público lá no hospital, né, o atendente, o secretário, enfim, qualquer pessoa que seja, na hora em que vai trabalhar, por exemplo, ele tem que aplicar princípios espirituais de empatia envolvido, né? A empatia é uma semente, né, é uma qualidade intrínseca da alma. Então, na medida em que a alma vai evoluindo, ela vai manifestando empatia, né? Essa empatia, eventualmente, se desenvolve até chegar ao nível da compaixão. Empatia e compaixão são quase a mesma coisa, sem necessariamente ser. A empatia só diz respeito
que nós vamos agir de tal maneira que não prejudique os demais. A gente vai agir de tal maneira pensando no bem-estar dos demais. A compaixão já é o sentimento de amor em relação aos demais, já é um sentimento mais proativo, é um sentimento mais intenso de querer fazer algo para aliviar os sofrimentos dos demais, né? A empatia diz respeito, vou fazer algo, vou fazer as minhas coisas básicas de tal maneira que não prejudique os demais, né? Já a compaixão é diferente. A compaixão farei alguma coisa que beneficie aos demais e, se preciso for, eu sacrificarei alguma coisa de mim mesmo, seja tempo, seja dinheiro, seja, enfim, né, ou bens materiais, o que for, não é? Nesse sentido. Então aí já entra a compaixão. Então a empatia é como se fosse o vestibular, né? A compaixão já seria a faculdade em andamento, tá? Então é só para diferenciar aí essa qualidade do mesmo princípio, né? Então, quando uma pessoa está trabalhando, ela tem que praticar empatia, necessariamente. Por exemplo, vamos colocar esse exemplo aqui. Esse rapaz era gentil. Vamos supor que ele fosse um ateu mais assim, irritado, né? Que não gosta de pessoas religiosas e tal, e acha que tem que fechar todos os templos mesmos, que tem que, sabe, que é um centro de produção de ignorância e tal, porque tem, né, esse grupo de pessoas. Vamos supor que esse entregador de gás fosse desse grupo dessas características de ateu. Mas aí ele teve que entregar o gás para mim, que sou um espiritualista. E ao entregar o gás para mim, ele teve que vir até o templo, né? Então, embora ele jamais fosse a um templo, mas ele teve que vir, né? Em função do trabalho, ele veio, não é? Então ele foi humilde, ele teve que ser humilde. Ele não pôde fazer essa acepção, ele não pôde fazer essa discriminação. Muito embora, individualmente, ele pudesse fazer essa discriminação, como, por exemplo, eu não irei a um templo, eu não tenho interesse em ir a um lugar nenhum. Eu não irei, eu irei ao boate, eu irei no bar, eu irei ver lá visitar o zoológico, enfim, na praia, meditar na natureza, sei lá, qualquer coisa. Mas num templo eu não vou porque eu não tenho interesse. Então, individualmente, ele poderia até fazer essa opção. Mas, devido ao trabalho, ele teve que vir a um templo, né? Ele teve que ser gentil com o sacerdote, que no caso que sou eu, né? E que sou a pessoa responsável pelo local aqui. Então ele teve que ser gentil comigo. Ele teve que me servir, na verdade, né? Porque ele estava servindo, trazendo gás para mim, não é? Oferecendo, dando bom dia. Ele teve que entrar, bom dia, não é? Vamos colocar, normalmente, ele gostaria de pegar um sacerdote e esganar, e jogar, mandar todo mundo para a lua. Mas, como ele estava trabalhando e eu estava vestido como sacerdote, ele teve que dizer bom dia para mim, bom dia. Ele teve que entrar no meu local, ele teve que pegar o gás, trocar o gás, colocar o gás para mim, para checar, para ver se estava tudo bem. Eu pedi, olha, às vezes dá algum problema, aí você pode colocar o gás para mim, para checar, para ver se está tudo bem. Ele foi, trocou, não, tudo bem e tal. E ele trocou o gás, então ele fez um serviço, né, num templo. Ele não faria isso normalmente, mas devido ao trabalho, ele fez, né? Então, assim, isso sem falar no porteiro do prédio, no médico, né? Enfim, talvez o médico que, né, seja também, quem sabe aí, talvez um ateu, né? Ele tem que salvar a vida de um sacerdote, né? E aí ele tem que prestar esse serviço com cuidado, com atenção, com respeito humano. Ele tem que aplicar empatia. Então, veja bem, o trabalho obriga as pessoas a terem compaixão, a terem empatia, a terem respeito pelos demais, independente das crenças pessoais. O trabalho é uma atividade que quebra as barreiras das religiões, da cor, das raças, né? Talvez uma pessoa, por exemplo, vamos colocar um médico, que ele seja homofóbico, que ele tenha aversão, né, a homossexuais. E aí chega um rapaz lá no consultório dele que precisa de um transplante lá de coração, não é? Mas esse rapaz é muito rico, é de uma família rica. E o médico, então, aceita fazer o transplante do coração do rapaz que é um homossexual
porque ele também é um profissional e ele tem que atender as pessoas. Então ele supera o preconceito pessoal dele em função do trabalho. Embora ele seja homofóbico, ele vai superar a homofobia dele porque ele tem que fazer o trabalho, né? Ou alguém que é racista, né? Talvez a pessoa seja aí um padeiro, né? O dono de uma padaria, mas ao mesmo tempo ele é racista, não gosta de negros, não é? E chega então um cliente para comprar pães na padaria dele, mas o cliente é negro. Ele não vai deixar de atender com educação, pois não, senhor, bom dia, o que o senhor deseja? Então ele vai tratar o negro de senhor, ele vai falar bom dia, senhor, por favor, senhor, por aqui e tal. Ele vai respeitar essa pessoa com empatia. Embora ele seja racista pessoalmente, na hora do trato, devido ao trabalho, ele será uma pessoa com empatia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar? É que o trabalho em si faz com que as pessoas pratiquem uma liberdade espiritual que normalmente nas suas individualidades elas não teriam condições de fazê-lo devido às suas crenças, devido aos seus limites pessoais, aos seus preconceitos, às suas limitações, às suas ideologias. São separatistas, né? E o trabalho transforma todo mundo em humanitaristas. O trabalho vê seres humanos, né? As religiões vê membros, né? As seitas vê membros, as ideologias, os partidos políticos vê amigos e inimigos, os exércitos veem inimigos e inimigos. Então, as bandeiras criam separações, mas o serviço ao próximo é humanitário. Mas normalmente a gente não serve as pessoas, nós não queremos servir, nós queremos ser servidos, porque a alma condicionada não quer servir, a alma condicionada quer ser servida. Ela quer pegar a posição de Deus, então ela quer receber serviços. Ela não quer oferecer serviços. Esse é o condicionamento da alma. Porém, devido à atividade em si, que é o trabalho, o que acontece? Ela então passa a servir os demais, né? E esse é o grande truque de Deus, inclusive... eu posso revelar esse truque de Deus porque uma pessoa, por exemplo, né, que vamos supor que tem vamos colocar que alguma pessoa super racista assista esse vídeo e fala, então isso é um truque de Deus, né? Ou então um ateu, então isso é um truque, então não vou trabalhar mais, pronto, vou para floresta, vou vir numa caverna, me tornar um eremita, não vou fazer mais nada. Isso raramente vai acontecer, entendeu? Ele vai ouvir, ele vai continuar servindo, porque ele está dentro de um mecanismo onde ele não tem muito como escapar desse mecanismo, já que ele precisa trabalhar. Então, esse mecanismo é perfeito porque ele engloba todos. Então, se eu fosse Deus, eu não colocaria o princípio da evolução na religião somente. Eu colocaria no trabalho, que é muito mais democrático, todo mundo se envolve, né? O mendigo na rua, né? Ele está lá, ele precisa recolher as latinhas, não é? Para poder ganhar o dinheiro, para comprar lá a pinguinha dele. Mas aí o que ele está fazendo? Ele tem que recolher o lixo, ele está servindo as pessoas. Normalmente, ninguém se importa em recolher o lixo das outras pessoas, né? O seu lixo é o seu lixo, não vou recolher o seu lixo. Mas o mendigo, ele vai lá e recolhe o lixo, não é? Porque ele tem um interesse, ele está trabalhando. É o trabalho dele, né? Para que como ele consegue, enfim, fazer as coisas dele. Então ele vai lá e recolhe o lixo, né? Ele vai lá e entrega, ele está fazendo um trabalho de reciclagem para conseguir o que ele quer. Então ele está fazendo uma atividade humilde. Ele está servindo ao local, recolhendo o lixo, mantendo a cidade, de repente, talvez, quem sabe, aí nesse ponto limpa. Então ele está prestando serviço também. Todos estão servindo. No Bhagavad Gita, Krishna diz que todas as almas seguem os meus caminhos e todas elas estão indo na minha direção. Agora, eu reciproco com elas de acordo com o grau de amor que elas sentem por mim. Porém, todas estão seguindo os meus passos. Ou seja, todas as almas estão evoluindo espiritualmente, né? A evolução espiritual não depende realmente de que a pessoa pratique uma religião, por exemplo, específica, como foi colocado aqui na pergunta. Então eu tenho que
renunciar tudo, abandonar tudo. Eu só consigo evoluir espiritualmente se eu abandonar tudo e me tornar uma freira, ou então fazer como São Francisco de Assis, ou essas pessoas que renunciaram tudo e se dedicaram exclusivamente ao cultivo do conhecimento e da renúncia. Somente assim eu conseguirei me liberar, né? Então seria, no caso, a colocação que foi feita, né? Não, a resposta é não. O processo da evolução se dá exatamente no mecanismo em que nós nos ocupamos no nosso dharma, na nossa atividade, com amor e dedicação, né? A própria Dilsa mesmo, por exemplo, ela foi professora, né, durante muitos anos, e ela ainda é professora né, ela foi durante muitos anos e ainda professa, ainda atua como professora. Agora está, né, assim, um pouco, por causa da crise do corona, ela está um pouquinho, né, no stand-by, mas ela atua. Então, veja bem, uma pessoa que se dedica a ensinar outra, a transmitir conhecimento para os demais, e uma pessoa que faz isso com amor, né, com dedicação, com devoção, isso é evolução, porque justamente é a atividade de maternar. Quando nós trabalhamos, e ao trabalhar, nós trabalhamos com cuidado, com amor, com dedicação, nós estamos maternando os demais, né? O médico, tratando o paciente com respeito humano, ele está maternando aquela pessoa, né? O político, que se preocupa em utilizar os recursos públicos da maneira mais produtiva para beneficiar as pessoas, ele está maternando. A atividade política é uma atividade extremamente nobre, pura e elevada, porque representa Deus, inclusive, né? É incrível pensar dessa forma, mas é assim mesmo. A atividade política representa Deus. Por quê? É a pessoa que vai cuidar dos demais. Agora, é claro que a pessoa que está nessa posição, ela pode usar essa posição e degradar-se. Isso é outro assunto. Mas a posição em si, a atividade em si, é muito pura, é elevada. Porque você vai aceitar problemas e vai dedicar-se a solucionar esses problemas para o bem-estar dos demais. E isso é o que uma mãe faz em casa. Não é? Ela se preocupa em administrar os recursos da casa para que todos os filhos estejam bem. Essa é a posição do político, é a posição do soberano, é a posição do rei, que é o pai dos cidadãos, que cuida dos cidadãos como se fossem seus filhos. Essa é a posição perfeita da política do ponto de vista védico. Agora, o que as pessoas fazem com a política é outra coisa diferente. A posição em si é nobre, a pessoa que ocupa a posição pode não ser. Isso é diferente, mas a atividade em si é maternal. Uma professora que se dedica, que se preocupa, que se recicla, que procura aprender sempre coisas novas, que procura se adaptar para poder facilitar para que os alunos aprendam e gostem de aprender, evoluam e cresçam, essa pessoa, ela está maternando, ela está se dedicando aos demais. Então, o processo de maternar, o processo de evolução espiritual se deve ou está baseado no fato de como é que nós fazemos o nosso trabalho ou quanto de amor nós colocamos naquilo que nós estamos fazendo. Isso é dharma, né? Ter atenção, né? Qualquer patrão, por exemplo, quando vê um funcionário atencioso, cuidadoso, pontual, ele fica satisfeito porque ele se sente cuidado, ele se sente maternado, ele se sente amado. É incrível. Talvez ele não fale isso, mas ele sente, né? Funcionários cuidadosos, limpos, organizados, pontuais e inteligentes, inclusive que adaptam coisas para facilitar o trabalho, né? Isso é muito bem visto, né? Ou uma mãe com um filho, por exemplo, um filho que é cuidadoso, que lava o próprio prato, que pega o lixo e leva o lixo lá fora sem a mãe pedir. A mãe olha essa atitude do filho, o amor dela pelo filho aumenta muito, né? Os pais, quando veem, por exemplo, o filhinho tentando lá varrer a casa para ajudar a mamãe, isso derrete o coração, porque são atitudes de prestar serviço. A atitude de prestar serviço
é que encanta o coração de Deus. Então, na medida em que nós trabalhamos, não importa, por exemplo, se eu, vamos supor que eu seja, né, vamos colocar novamente o exemplo aí, que eu seja um ateu, mas eu sou enfermeiro, né? E qual é o princípio da evolução? Amar ao próximo, cuidar do próximo, maternar o próximo. Mas eu, então, sou um enfermeiro e sou ateu. Mas eu trato as pessoas com gentileza, com respeito, com humanitarismo. Então eu estou praticando aquilo que o Mestre Jesus ensinou. O fato de eu dizer que acredito em Deus é um detalhe. É como eu vivo a vida. Porque tem a diferença, não é, entre um ateu psicológico e um ateu filosófico. O ateu filosófico, ele simplesmente diz que Deus não existe. Mas ele pode ter uma atitude na vida que demonstram que ele tem uma preocupação com a evolução espiritual. É o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, não é? Que é uma pessoa que se declara publicamente ateia, mas que está o tempo todo preocupada em cuidar das crianças do mundo. Então, o fato de ela falar que é ateia não diminui a característica de ela ser uma pessoa extremamente auspiciosa e querida pela humanidade por conta disso. Por exemplo, o professor Drauzio Varela, ele se declara publicamente como ateu, né? O médico Drauzio Varela. Ele fala do ateísmo, ele professa o ateísmo, porém, ele está o tempo todo preocupado com o ser humano, cuidando do ser humano, maternando o ser humano. Então, ele professa filosoficamente o ateísmo, mas ele psicologicamente é um teísta, porque ele está vivenciando exatamente os ensinamentos do mestre, que é o cuidado com o outro, o amor ao próximo, o respeito humano ao outro. Então é isso que conta realmente. Agora, tem pessoas que professam o teísmo e falam que são teístas, que adoram Deus, que têm amor a Deus, respeitam a Deus, mas na prática do dia a dia demonstram um certo ateísmo psicológico. São avaras, são grosseiras, são desrespeitosas com os demais, são separatistas, né? São fanáticas ao ponto de ofender as outras pessoas desnecessariamente. E isso demonstra um ateísmo, né? Psicológico. Não é? Eu professo que sou um teísta e vou lá e mato outra pessoa em nome de Deus. Isso é ateísmo, na verdade. Isso demonstra que a pessoa não compreende Deus. Uma vez, Jesus disse para os apóstolos, né, os discípulos, a seguinte parábola. Imagine, um pai aproximou-se de 2 filhos e disse o seguinte: por favor, faça tal coisa. E esse filho disse: papai, não farei. Mas depois foi e fez. O outro filho disse: papai, farei. E depois não fez. Então, qual dos dois é melhor? Aquele que disse que faria, mas não fez, ou aquele que disse que não faria, porém fez? Então, assim, não é exatamente, não é, aquilo que nós falamos, é aquilo que nós fazemos que vai ser contado. E quando é que nós fazemos? Quando nós trabalhamos, quando nós rezamos, quando nós vamos a uma igreja, quando nós rezamos, nós falamos. Agora, é quando nós vivenciamos que demonstra aquilo que nós pensamos, não é? Se o discurso vai numa direção, o corpo vai numa outra, isso é neurose na psicologia. Na teologia, isso é hipocrisia, né? Então, assim, nós temos que praticar alguma coisa. Nós temos que exercitar o conhecimento que nós adquirimos. E nós temos que trabalhar. E ao trabalhar, nós temos que trabalhar como foi colocado aqui, com honestidade, com respeito, com carinho. E ao fazermos o nosso trabalho com honestidade, com respeito, com carinho, com amor, nós estamos mandando uma mensagem para Deus de gratidão, de evolução e de pureza do coração. Essa é a minha opinião. Rimou. Muito bem. Então eu vou fechar aqui, não é? E vou abrir o próximo vídeo, eu vou então finalizar. Eu acho que com esse vídeo eu cobri, né, a maior parte das questões que foram levantadas aqui. Eu não fiz paulatinamente, mas eu vou repassar aqui, né, só para ver. Eu acredito que sim, né? Assim, ter um olhar maternal com a humanidade, né? Diagnosticar a situação, o foco. Então, o que nós fizemos aqui, nós diagnosticamos a situação, né?
na passagem bíblica em que Jesus disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. É justamente isso, né? Assim, a ideia de que Deus é uma aposta que deve ser tomada, né? Que deve ser feita por aqueles que buscam a evolução. Agora, não é simplesmente estar conectado, né, com um grupo, com uma ideologia, uma seita, uma religião, que vai definir de fato que tipo de alma nós somos. O que vai dar essa mensagem, porque nós podemos até conseguir, digamos assim, o respeito do público local, mas isso não significa a aprovação das autoridades superiores, né? Porque com eloquência, hipnose, bom humor e charme se consegue convencer o público, não é? Mas será que nossas ações, de fato, demonstram isso daí? Nós não temos o exemplo atual aí do João de Deus, não é? Que assim, tinha um dom divino, né? Isso nós não vamos negar, que existia com ele aí algum dom divino, mas ao atuar como ser que atuava, a posição dele era uma posição nobre, uma posição divina, um representante, ele estava na posição de representante de Deus, tanto é que chamavam ele de João de Deus. Mas o que ele fez com esse dom, o que ele fez com essa posição, demonstrou que ele, de fato, não era um ser evoluído espiritualmente, não é? Demonstrou que, de fato, ele tinha uma característica ateísta, não é? Predominante no comportamento psicológico. Uma pessoa que desmerece o outro ser humano, que usa o outro ser humano, que abusa do outro ser humano, que confia, não é, nele, do ponto de vista espiritual, essa pessoa está se demonstrando ser, não é, um ateu propriamente dito. Então, o chamado assim, né, João de Deus, na verdade, ele se demonstrou ser um ateu prático, psicológico, né, embora fosse um teísta filosófico. E ele era, assim, tinha uma certa habilidade, né, de lidar com o público. Então, habilidade de lidar com o público, capacidades de exercícios da hipnose em si, não são o suficiente para justificar aqueles que são escolhidos. Na verdade, nós nos fazemos ser escolhidos, né? É dito que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele escolhe. E qual é o critério que Deus utilizaria para escolher uma pessoa, né? O critério seria justamente assim, o perfume do caráter, da honestidade, da sinceridade que a pessoa tem ao agir, né? Isso é justamente aquilo que, né, faz com que nós possamos evoluir, tá bom? Eu vou continuar aí gravando, né, os próximos vídeos, porém eu vou então falar uma história para finalizar esse vídeo aqui. E aí vocês vão entender o que é que, né, um pouco do que eu estou, né, tentando mencionar aqui, que eu acho que vocês já entenderam sim, mas eu vou finalizar com uma história. Certo empresário, né, o dono de uma grande empresa, ele iria então ele precisava escolher o próximo gerente, porque o gerente que ele tinha se aposentou e ele precisava de um novo gerente, e esse gerente ia ser escolhido entre os funcionários não pelo tempo de serviço, e não seria escolhido pelo zelo, seria escolhido pela qualificação. Ele então resolveu fazer um teste com os funcionários para decidir qual seria o funcionário que seria então o próximo gerente. Ele pegou e distribuiu sementes para todos os funcionários e disse o seguinte: olha, nós vamos escolher aqui aquele que será o nosso próximo gerente. Qualquer um de vocês pode ser. Eu deixei com vocês aí as sementes. Até o final do ano, ou seja, final do ano não, me falou um tempo lá, durante 6 meses
vocês deverão cultivar essas sementes. E aquele que trouxer a flor mais bonita vai ser aquela pessoa que vai ser então escolhida por nós para ser o gerente. Ou seja, aquele que cultivar a melhor flor, aquele que, porque vai precisar se dedicar à flor, vai precisar cuidar da flor, não é? Então aquele que se dedicar e cuidar da flor, essa pessoa então será o gerente que será o nosso próximo gerente. Ok. Então passou o tempo, as pessoas comentavam, né, da beleza da flor que eles estavam cultivando, e tinha um funcionário que, por mais que ele regasse lá a sementinha no jarro, ele comprou um vaso com terra e tal, e colocou a sementinha lá, e regava, e colocava adubo, e nada, não aparecia nada. Nem um brotinho dava. Chegou no dia de todos apresentarem as suas flores, todos chegaram com flores lindas, flores maravilhosas, cada uma mais exótica e exuberante que a outra, e todos colocaram lá numa mesa as flores, e chegou então esse funcionário com o vaso vazio, sem flor nenhuma, só o jarro com a terra, envergonhado diante de todos os outros que tinham vasos com flores, né? E aí ele colocou o vaso dele lá sem nada. As pessoas olharam para ele assim, todo mundo ficou olhando, né? Ele ficou envergonhado, e aí ele foi sincero. O dono da empresa perguntou: mas fulano, todo mundo tem flor, o seu vaso não tem flor, por quê? Você não cuidou bem? Ele disse: não, eu cuidei, eu coloquei a semente, eu coloquei adubo, eu fiz o máximo que eu podia para poder nascer, mas infelizmente eu tenho que admitir que eu não sou qualificado, não tenho competência. Já está explicado aí que eu realmente, infelizmente, sinceramente falando, eu fiz o máximo que eu podia, mas não deu certo. Eu admito a minha fraqueza. Ou então, dono da empresa disse: pois, José, né, vamos chamar ele de José, pois então, José, você será o próximo gerente dessa empresa. Então todo mundo ficou assim: mas como assim? Né? O acordo era a melhor flor. Então como é que ele, que não deu flor, vai ser o gerente, e nós que temos flores não vamos ter a oportunidade? Daí o dono da empresa disse: olha, é um detalhe, as sementes que eu entreguei para vocês eram estéreis, não produziam flores. Por mais que vocês regassem, não produziam flores. Isso significa que essas flores que estão cultivadas aí são flores que vocês inventaram, são flores que vocês compraram, porque a semente que eu dei não dava flor. E isso significa que esse José é o honesto entre nós. Então é ele que tem que nos liderar, porque honestidade para dirigir uma companhia é muito importante. É isso aí, entendeu? Então como é que nós vamos ser avaliados, né? Com a nossa honestidade, a nossa sinceridade, a nossa dedicação, né? E isso é o critério de avaliação, ok? Muito bem, obrigado pela atenção, namastê, fique na paz. Amanhã eu vou então finalizar o vídeo da resposta, né? Tem outro vídeo também que é a questão da deidade, que nós vamos fazer um vídeo especial, né, para esse propósito aí, tá bom? Mas por enquanto eu fico por aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.